convite oportuno. Louvado seja Deus. Salmo de número 117 são apenas 2 versos, mas aqui nós somos chamados, convocados a louvar o nosso Deus, a bendizer ao Senhor. E Ele nos dá o motivo pelo qual nós devemos louvar o nosso Deus. Todos encontraram? Diz assim as Escrituras, vamos ler. Louvem o Senhor todos os gentios, e todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, é o que viemos fazer nessa manhã, louvar o nosso Senhor. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, agradecidos pelo privilégio que temos, ó Deus, de poder louvar e bendizer o Seu nome. Conforme nós lemos aqui nessa manhã, é o nosso desejo, intuito e objetivo, louvar o Seu nome, engrandecer ao Senhor, fazê-lo conhecido, porque a Sua misericórdia dura para sempre. Deus amado, que o Senhor possa nos mover nessa manhã, que o Seu Espírito possa agir em nossos corações, e tudo o que viemos fazer aqui, ó Deus, seja somente para louvar, bendizer e adorar o Seu nome. Se conosco e nos abençoe. Nessa manhã te pedimos, em nome de Jesus. Amém. As Escrituras nos ensinam que os nossos olhos precisam permanecer fitos no Senhor. Diante de tantas coisas que a gente presencia desse lado da eternidade, uma das formas que a gente pode não esmorecer no serviço ao Senhor é permanecer com os olhos fitos em nosso Senhor Jesus Cristo e também ter a mesma motivação, o mesmo sentimento, o mesmo anseio que Cristo teve quando Ele esteve aqui na terra como servo. Abra sua Bíblia comigo, meus irmãos, no Salmo de número 32. Nós vamos ler dos versos 1 a 5. Nós vamos a Deus agora neste momento em oração, pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados. Pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Precisamos fazer isso com recorrência. Nomear aquilo que temos feito, que tem ofendido a santidade do nosso Deus. E buscar no nosso Deus que precisamos para abandonar as práticas de pecado que temos executado, infelizmente. Salmo de número 32, dos versos 1 a 5, diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. O irmão pode orar. Essa palavra para o pastor Norival. Vamos orar pelo nosso pastor. Nosso Deus, queremos colocar diante de Ti a vida do nosso pastor Norival. Louvado seja o Senhor pela vida do seu servo em nossas vidas. Oramos, ó Deus, para que o Senhor possa usá-lo com poder e glória do Senhor nessa manhã e que, Deus amado, a sua palavra venha perfurar nossas vidas e corações, transformando-nos, ó Deus, e nos moldando para que possamos cada dia mais parecer com seu Filho Jesus Cristo. Deus amado, que o meditar do pastor Norival, o falar dos seus lábios, glorifique o seu nome e que o Senhor, ó Deus, possa desvendar os nossos olhos nessa manhã para que contemplamos, ó Deus, as maravilhas da sua lei. Dê, Deus amado, boa direção ao seu servo, ao anunciar a sua palavra nessa manhã, a nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Que bom estar aqui na igreja com os irmãos, e eu creio que você também pense a mesma coisa, né? Que alegria. Meus irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do verso 28 até o 38, a primeira parte. É estranho, né? Termina com uma pergunta, mas essa pergunta a gente termina porque essa pergunta não tem resposta, não é dado resposta a essa pergunta. Nós estamos no momento em que Jesus está para ser levado até a cruz. Crianças, vocês que querem desenhar, eu não sei, mas talvez seja um bom alguns
modelos aí para vocês pensarem nas suas cabecinhas, alguns personagens. Então a gente vai ter um momento em que Jesus está sendo julgado por um homem chamado Pôncio Pilatos. Ele é o governador de Roma ali em Israel. Jesus estará perante ele. Lá dentro, Jesus está sendo julgado dentro de uma sala. Lá fora estão os acusadores de Jesus Cristo. Eles não entram nessa sala. Mas eles ficam querendo que Jesus seja condenado, seja preso e, obviamente, morto. É isso que está acontecendo nessa narrativa de João sobre esses momentos finais de Jesus Cristo. Você vai ouvir a palavra, talvez vai ter algumas ideias muito mais completas sobre isso. Jesus vai trazer bons ensinos, mas lembremos, meus irmãos, que o que acontece aqui é um julgamento desleal, mas é interessante a gente pensar que nesse julgamento desleal existe um Deus que decreta todas as coisas, e assim acontece para a glória de Deus. Nesse julgamento desleal não há um descontrole, não há um momento em que Deus se perdeu no meio do caminho e agora a coisa está descontrolada. Não, Deus está no controle de tudo isso, por mais que alguns achem que eles é que estão à frente controlando toda a situação. Isso não é verdade. Vamos lá ao texto. João 18, 28 a 38, depois você mantém aberto, para você estar dando uma conferida, tá bom? É muito importante. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo? Aliás, ele pergunta: tu dizes isso de ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram você a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Eu parei aqui, meus irmãos, porque depois ele não continua, não há uma resposta para essa pergunta de Pôncio Pilatos. Depois eu quero conectar o restante, que é o mesmo assunto do texto até o praticamente final do capítulo 19. O que a gente vai perceber então aí, meus irmãos, a gente pensar que um julgamento injusto para se cumprir a justiça de Deus. Isso vai acontecer em todo esse tempo de julgamento de Jesus, tanto pelos judeus, que já passou, a parte de Anás, de Caifás, agora está no domínio romano, né? Um julgamento pelos romanos, um julgamento injusto para se cumprir a justiça de Deus. Deus não está descontrolado em tudo que está acontecendo aqui, como eu mesmo já disse. A nossa redenção, para a gente ir pensando como que isso está acontecendo e por quê, ela custou muito caro. A nossa salvação, ela foi cara diante de Deus. Se deu pela humilhação de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós fomos criados sem pecados, mas nós caímos dessa graça inicial de Deus na criação. Mas Deus vai decretar, apesar de tudo isso, Ele vai decretar a nossa salvação antes mesmo da criação acontecer, porque Deus é onisciente,
Deus não está fora do tempo. Deus não está lá na frente nem lá atrás. Tudo para Deus é o agora. E ele diz sobre a nossa salvação. Em Gênesis 3,15, logo após a criação e a queda, isso está registrado em forma de uma lembrança e uma esperança do Evangelho que alcançaria o homem que caiu da presença de Deus. Mas em Gênesis 3,21, a gente pode perceber ali alguns sinais de como essa redenção se daria, de que forma vai se dar a redenção da nossa alma. Houve, ali em Gênesis 3,21, houve um sacrifício que, para cobrir a vergonha da nudez de Adão e Eva, com pele de animal. Ou seja, um animal foi sacrificado. É interessante você perceber, se você pegar um pouco antes, ali no 3,7 mesmo de Gênesis, a gente vai ver que Adão e Eva tentaram dar uma solução para o pecado deles, nesse caso, a vergonha da nudez. Eles cortam ramos de árvore, de palmeiras, e eles fazem uma roupa, vai saber como, né? Deve ser alguma coisa parecida com roupa de carnaval, né? Mas eles cobrem a sua nudez. E Deus vai dar vestes com peles de animal. Houve um sacrifício. Isso precisa ser apontado para o sacrifício de Cristo maior, para nos dar vida e nos proteger, né, da condenação eterna do nosso pecado. Então o sacrifício ele vai se instalar por mandamento de Deus, inclusive na lei de Moisés, com a morte de um cordeiro. A gente conhece bem a história. Tudo isso, então, meus irmãos, são antitipos, são figuras que apontam ou apontavam, né, elas estão na Bíblia, então elas apontam para o Cordeiro de Deus perfeito, que é Cristo. É o que nós estamos falando aqui agora, que nós lemos sobre isso agora, sacrificado por causa do meu e do seu pecado. Vale lembrar, então, que Isaías, tanto 52 quanto 53, ele descreve de uma forma bem antecipada sobre este triunfo do servo sofredor. É interessante a gente pensar triunfo do servo sofredor. Não triunfo de um grande rei que veio, pegou uma espada e numa grande luta e batalha, ele derrotou. Haverá essas coisas no final dos tempos. Mas aqui não. É o triunfo do servo sofredor, porque ele se dá na cruz da dor. Isaías 53,3 diz assim: será desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. Daí então, os 4 evangelhos eles vão narrar todo esse momento. Agora, essa já é a última semana de Jesus aqui na terra. A partir do capítulo 13 de João, pelo menos no evangelho de João, está tratando dessa última semana de Jesus. E aqui são as suas últimas horas de vida. Ele será morto ainda nessa sexta-feira, né? Como o dia deles lá, antes que vire para o dia de sábado. Tudo precisava acontecer muito rápido. Nesse momento também, nesse contexto aqui, Judas já não está mais presente porque ele tinha saído para preparar toda essa trama para prender Jesus e levá-lo até os líderes judeus. Os soldados eles vão encontrar Jesus num jardim, que era costume se encontrar lá, Judas sabia muito bem disso. Eles vão encontrar, e é um momento interessante, quando eu disse que Jesus está sempre no controle. Há um fato nesse encontro, João narra muito bem isso, que diz que quando Jesus pergunta, Jesus está no controle, ele que pergunta, quem vocês vieram pegar? Viemos buscar o Cristo, o Messias, o profeta. Ah, sou eu, ou eu sou. E diz que todos aqueles soldados caem por terra. Ali havia soldado romano. Eu gosto de lembrar disso porque um romano não se ajoelhava diante de ninguém, um soldado romano. E eles caem. Ou seja, vocês estão prendendo o Filho de Deus. O que ele falou o tempo todo. E os judeus tentaram desacreditá-lo. Então Jesus é preso, ele é levado ao Sinédrio. E ele responde com firmeza ali naquele primeiro encontro no Sinédrio com Anás, que não era o seu sumo sacerdote, mas muito respeitado, depois Caifás. Mas ele responde com bastante autoridade diante das ameaças, mas um homem que poderia estar indefeso, ele não tinha advogados. Ele responde com autoridade. E paralelamente lá fora, Pedro estava lá mentindo. E o galo canta depois das suas mentiras, depois que ele nega 3 vezes. Então, meus irmãos, um julgamento injusto para se cumprir a justiça de Deus.
Esse primeiro momento, do 28 até o 32, que nós já lemos aí, e tenha marcado na sua Bíblia, os judeus levando Jesus agora perante Pilatos, o representante romano, para julgar Jesus. É por isso que ele começa aí depois, pelo menos na minha tradução, depois dessas coisas, né, depois desse momento, após isto, ou seja, Jesus é então levado lá de Caifás, do Sinédrio judaico, né? Sinédrio é composto por 71 ou 72 pessoas, normalmente 71 pessoas importantes da camada judaica, tanto fariseu quanto saduceu e outros líderes também, representavam o Sinédrio. Só que agora ele sai do Sinédrio e ele vai para a audiência com Pilatos. Quem é Pilatos? O governador romano ali em Israel. Pilatos é um emissário, é um prefeito daquela região. Na verdade, Pilatos ainda tinha um comandante que estava acima dele, que governava toda uma região maior, inclusive Israel, onde Pilatos estava. Ali na Síria, havia um destacamento maior de Roma. Mas nesse tempo, aquele destacamento da Síria não estava funcionando. Então Pilatos toma muitas decisões no seu governo que desagradou também Roma. Essa é uma história bem paralela, mas contada por Joséfo, muitos autores parabíblicos, né? Por quê, meus irmãos? Somente os romanos eles poderiam condenar Jesus à morte. E deveria ser por sedição. Ou seja, achar em Jesus a culpa principalmente de que ele quer governar Israel, ele quer ser rei de Israel. Isso para Roma seria muito problemático. Ele tinha que ser acusado como alguém que levaria uma revolta, uma rebelião, um tumulto contra a autoridade estabelecida. É isso que os judeus queriam. Para os judeus, Jesus foi um blasfemador. É isso que eles pensavam de Jesus. Jesus foi alguém que falou mal de Deus. Jesus foi alguém que se declarou ser Deus. Então, ele é blasfemador. Tá? Um difamador das coisas sagradas. Mas eles precisavam chegar na questão da sedição para convencer Roma. E é o que os judeus, então, estão colocando agora em movimento. Toda aquela liderança judaica, eles começam a colocar esse negócio em movimento. E os fariseus, que é uma boa parte do Sinédrio, uma classe religiosa também judaica, Jesus os condenou diversas vezes com palavras por causa das suas atitudes. E em momento nenhum, meus irmãos, os fariseus, eles deixavam de exalar suas hipocrisias. Os judeus eram religiosos, eles diziam amar e adorar, eles diziam servir a Deus, mas Jesus aponta o dedo para eles e diz: vocês são hipócritas. A forma de vocês servirem é vazia, é mentirosa, é falsa. Vocês estão vestidos de cristãos, mas vocês não são cristãos. Obviamente não havia ainda o cristianismo. Mas eles tinham uma religiosidade morta, sem vida. Era sexta-feira da Páscoa, era muito cedo. E eles aqui, os fariseus, envolvendo também, obviamente, parte outras partes do Sinédrio, como os saduceus, de onde tinham os sacerdotes, né? Eles cumprindo, então, o legalismo de não se contaminarem na participação dessa festa, por entrarem lá dentro da audiência onde estava Pilatos, era um território bem gentio, né, romano, ali dentro de Judá. Então, por entrarem ali no fórum gentio e se contaminarem, então eles decidem ficar do lado de fora. Eles não entram lá onde Jesus está. Lá está apenas Jesus, soldados que prenderam Jesus e Pôncio Pilatos. Do lado de fora estavam os judeus que acusavam Jesus e o levou, né, junto com os soldados até Pilatos. Mateus 23, alguns versículos lá, 27, 28, 33, Jesus vai intitular esses homens, então, esses fariseus, principalmente, de sepulcros caiados e raça de víboras, por causa da falsa pureza e da falsa justiça, ou seja, alguma coisa apenas externo que eles demonstravam, mas por dentro, mentira, maldade e injustiça. Estavam prestes a levar o Filho de Deus para a sentença máxima de uma condenação, mas estavam preocupados em agradar a Deus, não se contaminando
ao entrar lá dentro. A gente tem que tomar cuidado com falsos atos de justiça e méritos próprios. Coisas bem externas. Lembremos que Jesus disse que o mal e o pecado, ele está dentro do homem e não fora do homem. Jesus deixa isso muito claro. Por fora é muito fácil nós mostrarmos uma roupa de cordeiro, como que estamos, né, por dentro. Como então eles não entraram lá na sala da audiência, Pilatos, ele saiu até eles para saber que acusação eles tinham contra esse homem que eles trouxeram para Pilatos. Quem era Pilatos? O homem que tinha poder de condenar Jesus Cristo. Quem era este homem? Um governador, meus irmãos, um procurador estabelecido naquela região para atender, né, os interesses de Roma. Era concedido a ele muitos poderes, mas seus poderes sempre eram limitados, obviamente, por Roma. A percepção que se tem historicamente do caráter de Pilatos, através de fontes extrabíblicas, e até nas escrituras mesmo, a gente percebe ele como um homem orgulhoso, interesseiro, supersticioso, a esposa dele também era assim, moralmente fraco, inseguro, desprovido de simpatia para com os judeus e nutria também pouco senso de justiça. É interessante a gente pensar que algumas igrejas ainda daquele período, principalmente na Etiópia, a igreja copta também, dizem que, né, a história diz que eles olhavam para Pilatos e tinha ele com boa estima. E alguns beatificaram de Pilatos, porque diz que Pilatos não propriamente condenou Jesus. Uma coisa muito estranha, mas eles olhavam assim. Não, Pilatos era um homem que estava a serviço unicamente de si mesmo e do governo romano. O julgamento ele transcorre movido, então, por interesses políticos deste homem chamado Pilatos. Os judeus justificam para Pilatos que o ato de levar Jesus até ele foi por considerarem Jesus um malfeitor. Essa é a expressão que está aí, algumas palavras semelhantes na sua tradução do verso 30. Mas essa expressão, meus irmãos, ela traz um sentido de alguém cheio de mal interior, alguém sujo e de caráter moralmente podre, doentio, que faz mal. Essa é a descrição de malfeitor que eles levaram até Pilatos com relação a Jesus Cristo. Vale trazer-nos à memória que Isaías 53, versos 3 e 9, bem antes, né, de tudo isso acontecer, profeticamente ele diz que Jesus foi rejeitado entre os homens, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Então eles tinham essa informação. Não é à toa que Jesus diz para os judeus que eles erram, não conhecendo, mas no sentido de interpretando corretamente as Escrituras. As Escrituras serviam para eles como defesa das suas crueldades, maldades, das suas arrogâncias e dos seus orgulhos. Isso é perigoso quando a Escritura é usada, como nos dias de hoje, muitas vezes a Escritura é usada para benefício de pessoas, de igrejas, não conforme. Então, nessas Escrituras, nesse tipo de pregação de ensino, não há afronta, e você não é confrontado, então, em momento nenhum, com o seu próprio pecado. Então, do lado dos judeus, os líderes judeus, a gente pode interpretar o verso 30 da seguinte forma: faça o que estamos lhe pedindo que você faça. Eles levaram Jesus lá e falaram: faça com Jesus que nós estamos já pedindo você que faça, e você sabe muito bem do que se trata. No verso 31 fica bem claro que os judeus, sem nenhuma prova concreta contra Jesus, já haviam determinado a sentença, ou seja, a sua morte. Só que isso, meus irmãos, não era permitido aos judeus matar alguém. As leis romanas não permitiam que o judeu levasse alguém, condenasse alguém e matasse. Só os romanos poderiam fazer. Havia uma exceção para os judeus, essa exceção era somente quando houvesse uma blasfêmia contra o templo. Isso significava uma blasfêmia contra a santidade de Deus. Nesse caso, eles podiam. É por isso que eles vão levantar a testemunha falsa
para dizer que Jesus disse, né, que assim, olha, derrubem esse templo que eu em 3 dias o levantarei. Mas Jesus está falando de quê? Do seu próprio corpo. Ele não estava falando do templo que ali estava. A blasfêmia para os judeus contra o templo e contra Deus era motivo. Eles tinham autoridade, então, para poder matar nesse caso. Eles, então, na verdade, desejavam que Pilatos somente promulgasse a sentença de morte, sem necessidade de ficar interrogando Jesus, sem o interrogatório. Estavam encolerizados, e o milagre da ressurreição de Lázaro, por Jesus, obviamente, foi o ápice dessa ira daqueles homens. Quando eles veem Jesus ressuscitar Lázaro, a ira deles, ela cresce, e eles, ali em 11:53 de João mesmo, eles vão dizer, vai dizer a Bíblia, né, que desde aquele dia, pois, consultavam-se uns aos outros, né, para poderem, de alguma forma, matar Jesus Cristo. Precisavam apenas elaborar provas, pois a sentença ela já estava pronta. Isso é terrível, quando juízes, quando pessoas que têm poder agem dessa forma. Elas um dia, de alguma forma, vão ser confrontadas diante do grande Deus. É importante observar como tudo isso não escapa, então, de quem? Não escapa do decreto redentivo eterno de Deus. Os decretos de Deus, através de uma religiosidade cega dos judeus e um tribunal político romano. Ou seja, tudo isso acontecendo para condenar o Filho de Deus, não está fora dos decretos eternos de Deus, que no final vai levar Cristo à crucificação. Numa cruz que os judeus, dito lá em Deuteronômio 21, há um lugar maldito. É para ali que Jesus estava sendo levado, primeiramente por decreto de Deus. Mas homens maus trabalhando nessa conspiração. Depois, meus irmãos, do 33 até o final, que é o 38, agora Pilatos começa a interrogar a Jesus. Até então ele está falando com os judeus que estavam fora da audiência. Dizem que Pilatos, alguém precisava toda hora pegar a cadeira de julgamento de Pilatos e levá-la, tanto deixá-la lá dentro diante de Jesus, como levá-la para fora quando ele se dirigia àquele povo ali. Os judeus, meus irmãos, eles tinham muitos direitos, eles tinham muita autoridade e poder, né? Pilatos também tinha medo dos judeus, de certa forma. Como ele agir, poderia também interferir politicamente em Roma. E aí, então, dos versos 33 até o 40, Pilatos ele vai retornar do pátio ali fora, lá para dentro, no local da audiência, onde estavam os líderes judeus, e ele adentra novamente ao interior da sala de julgamento. Ele vai se dirigir agora, então, a Jesus Cristo. Ele vai falar com Jesus. A primeira pergunta dele é se Jesus é mesmo o rei dos judeus. E essa era uma das discussões para os judeus desnecessária, para Pilatos esperada. Pilatos tinha um pouco de ironia, ele põe um pouco de ironia em todo esse momento. Ele deseja em um momento qualquer, ele poder falar, e ele vai falar isso aí, né, mais adiante, aqui está o rei de vocês. Óbvio, um homem que não tinha soldados, que não tinha nenhum exército, simples, e ele vai mandar colocar, a gente sabe muito bem disso, lá na cruz, né? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Mas agora, meus irmãos, ele está diante de Jesus Cristo, e agora eles estão acusando Jesus diante de Pilatos, para criar, né, uma ameaça ao governo de Roma. Talvez essa fosse a carta que estava na manga dos judeus. Nós não vamos poder matar Jesus por isso, por aquilo, não conseguimos nem prova. Mas se nós nós pudermos acusar Jesus como rei, isso é sedição. Isso é sedição, então ele vai ser condenado e morto. Então a pergunta de Pilatos, ela pode ter um pouco de ironia, como se ele, ao fim, desejasse dizer que eles estão tentando matar o próprio rei. Os judeus detestavam ouvir isso. E era um escárnio, né?
feito pelos próprios romanos aos judeus. Lucas 23, lá no verso 2, ele amplia um pouco mais essas acusações contra Jesus, para além de apenas um rei, né, como está sendo dito, perguntado por Pilatos aqui. Diz lá o seguinte: começaram a acusá-lo dizendo: havemos achado este pervertendo a nação, proibindo dar tributo a César e dizendo que ele mesmo é o Cristo, o rei. Então haviam muito mais coisas que eles estavam levantando na fala de Lucas. Mais adiante eles vão usar como acusação o fato de Jesus haver dito que era o Filho de Deus, e aí é uma coisa bem pessoal dos judeus, é uma blasfêmia. Esse homem está dizendo que é o Filho de Deus, e na nossa lei ele deve ser morto por apedrejamento, né? Seria essa acusação. Mas Jesus responde, meus irmãos, com a sabedoria que é bem própria de Jesus Cristo. Ele sabia que não lhe seria dada nenhuma oportunidade de discorrer sobre o significado de sua missão. Nem era o tempo mais para isso. E que também nada disso agora faria sentido diante de Pilatos e diante daqueles seus acusadores, daqueles líderes, né, que o acusavam, porque a sentença de morte ela já estava determinada ali pelos homens e no céu pelo próprio Deus, o qual Jesus o faz em plena obediência, o cumpre em plena obediência. Mais do que tudo isso, então, estava, meus irmãos, milimetricamente em pleno movimento final o propósito maior, que é o propósito de Deus. Eles queriam matar Jesus para apagar as suas influências. Jesus estava indo para a cruz a fim de dar vida a muitos. O homem mau, você pode pensar em Pilatos, pode pensar aqui no homem mau como os próprios judeus. O homem mau que cai da graça diante do Deus doador da graça, diante do próprio Jesus Cristo que pode dar vida, amoroso, perdoador e doador da vida. Ali, meus irmãos, a gente pode pensar quantas vezes o homem ele é deparado com Deus, o homem, a mulher, o ser humano, e tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, se arrepender dos seus pecados e crer em Deus, e ele deixa essa oportunidade. Ele troca por outras migalhas qualquer. Que grande, aqui nós percebemos, oportunidade para arrependimento, confissão e ato de perdão. A pergunta de Pilatos, então, apontava para um rei terreno, um rei limitado, um rei temporário, um rei puramente humano. Ainda que a perspectiva judaica para o Messias era de que este assentasse num trono e reinasse em Israel, porque o judeu via desse jeito, Jesus está acima disso tudo e apontando para um reino eterno. Ainda que os judeus vissem a necessidade de um trono e de um Messias, não era Jesus essa pessoa, não era Jesus esse Messias. Eles não viam em Jesus nada que eles pudessem, dentro das suas perspectivas e as suas confissões, crer em Jesus e tê-lo como o Messias de Deus. No verso 36, Jesus responde, mas sua resposta só será percebida somente por aqueles que compreenderão a sua grande missão maior, a sua divindade, a sua vocação eterna. Até hoje, pessoas não compreendem a obra de Deus e esse processo de um julgamento mentiroso e um momento de sofrimento. Só vão compreender isso aqueles que, de fato, Deus chama à redenção, à salvação, cujo coração é transformado. Senão, não compreendem. Vão sempre achar isso uma tolice, uma coisa desnecessária. A essa altura, então, ainda que muitos, mesmo os discípulos, também não tinham certeza dessa realidade, da necessidade da morte e ressurreição de Cristo. Os próprios discípulos, vocês vão acompanhar os evangelhos, até a beira da morte de Cristo, eles estão tentando libertar Jesus de alguma forma. Porque eles criam em Jesus, no seu plano de redenção, mas ainda viam Jesus assentado no trono como os judeus. A diferença é que eles criam, os demais judeus não criam em Jesus Cristo. Pedro, por vezes, ele desejou livrar Jesus desse sofrimento.
A Bíblia narra essas coisas. Ele tentou ser um cara que libertava Jesus. Ali, quando Jesus é preso, que os soldados vão pegar Jesus, ele corta a orelha de um soldado. Ele está tentando defender Jesus. Porque o próprio Jesus disse, vocês vão compreender isso quando eu ressuscitar. A resposta de Jesus precisava ser lida, aí no verso 33, ser lida por nós precisa, na verdade, né? Dentro de uma percepção ou um conceito espiritual. Jesus não está brigando por trono nenhum. Isso é coisa de homens decaídos. Ele não deixa de confirmar que é rei, pois diz que meu reino não é deste mundo. Por autoridade de criação, tudo pertence a Jesus. Mas seu governo tem a ver com o coração meu e seu, com o coração do homem. Esse reino vai se concretizar na vida daqueles que creram e tornaram-se seus discípulos. É o reino do Senhor Jesus Cristo. Não será pelo uso da força, não será sentando num trono, mas será pelo poder do Espírito. Assim é o reino inaugurado no coração dos homens. Dessa forma, seu reino não tem sua origem e não tem também seu estabelecimento aqui, neste mundo. Ele foi concebido eternamente por Deus, lá atrás, antes de qualquer coisa pudesse acontecer. Podemos afirmar, então, que este reino que se estabelece nos corações dos seguidores de Cristo tem domínio e abrangência eterna. Jesus informa, então, a Pilatos que se o reino dele fosse de origem terrena, ele rogaria proteção, ele rogaria libertação aos seus soldados, aos seus militares, aos seus súditos, que obviamente Pilatos percebeu que não havia, que ele não os possuía. Mas Pilatos continua tratando dentro de uma perspectiva terrena. Ele procura a confissão de Cristo como rei de Israel, no verso 37. Essa confissão se caracterizaria em problemas diante dos judeus e também dos romanos, se ele confessar que é o rei. Por isso, Jesus, de forma sábia, ele responde que é Pilatos quem está afirmando isso na pergunta que ele faz, mas não ele, Jesus Cristo. Rei, como se Jesus estivesse dizendo para ele assim, olha, rei é uma palavra tua, Pilatos, não minha. Interessante que Jesus, de fato, não vai usar dessa prerrogativa e se colocar lá que eu sou o rei, estou sendo preso por ser rei e enviado de Deus. Ele vai falar isso aí, mas não em busca de um trono terreno em que ele possa sentar e governar o mundo. Pilatos, meus irmãos, dentro da perspectiva de reino dele, ele cresceu vendo o reino como poderio militar, dentro da cultura romana. Um reino se estabelecia pelo poder militar que ele possui. Então, mais uma vez, com sábia resposta, Jesus testemunha que nasceu e veio ao mundo exclusivamente para ser rei. Mas um reino cuja marca maior é o quê? É a verdade. Um reino marcado pela verdade. E que poderia olhar em todos os lugares ali, desde Israel a todas as nações, não havia um reino cuja marca fosse a verdade. Ele, Jesus, é apenas a autorrevelação de Deus, embora ele não está falando isso, mas está querendo dizer isso, para a salvação do homem perdido, reconciliando este homem com o Deus Pai, Criador. Assim, o seu reinado seria estabelecido por meio da revelação da verdade, a verdade que o homem natural desconhece, a verdade que o homem natural ele despreza também, mas que atrairia os verdadeiros súditos do reino de Jesus. Então, quem está no reino de Jesus, está no reino da verdade, compactua com a verdade. Lá em 1 João nós lemos hoje aqui na classe, ao lado, que quem não confessa Jesus, não crer em Jesus, ele não também compactua com a verdade. É óbvio que isso é uma verdade. Então, o exercício desse reinado de Jesus, ele é inseparável, ele é indistinguível de seu testemunho da verdade. É o rei da verdade. Ele nasceu e veio a este mundo para isso, revelar a verdade de Deus Pai, da salvação e do juízo vindouro no coração de cada homem.
Pilatos apenas pergunta o que é a verdade, e depois ele encerra aquele momento ali de interrogar Jesus. Ali encerra o interrogatório de Jesus. Ele não continua, porque ele tem uma concepção de verdade, como muitos no mundo têm. Uma concepção de que a verdade e o reino de Deus, ou a verdade e o reino, elas não podem compactuar, não podem andar juntos. É o que muitos creem hoje, talvez como Pilatos creu, né? Que não pode haver essa unidade entre o poder e a verdade. Pilatos se cria, né, como muitos reis do seu tempo, que reis governam por poder e não pela verdade. Mas isso que a gente vê muito nos reinos e nos governos. Ou seja, onde houvesse o melhor batalhão, aí estava a verdade. Essa é uma identificação errada de reino de verdade. Jesus está ensinando que a verdade está aliada com a justiça, o verdadeiro bem-estar, a prática do amor sincero, o amor doador e altruísta. Esse é o reino de Deus. Por isso que ele não vai se estabelecer aqui na terra com trono. Ele vai separar os súditos, vai formar o reino. E eles vão eternamente morar com o rei. Em outro mundo, né? Em outra criação, a nova criação de Deus, não mais esse mundo corrompido. Por isso, de fato, o reino de Jesus não era deste mundo, ainda que este mundo lhe pertença por direito de criação, como nós já afirmamos anteriormente. Também não será o reino de Pilatos, ou mesmo dos judeus, que vai prevalecer. Não será o reino do Brasil, não será o reino dos Estados Unidos, não será o reino do Japão e nenhum reino da Europa que vai prevalecer, mas sempre o da verdade de Deus de uma forma eterna. Para finalizar, meus irmãos, só para uma conclusão aqui, continuada, né? A gente viu aqui de forma bem rápida, mas eu creio que talvez clara. Por parte dos judeus, todo um sistema religioso cheio de hipocrisia. Seus líderes estão travestidos de verdadeiros discípulos, mas travestidos. Não são verdadeiros discípulos. De um outro lado, a gente vê Roma, um reino secular que despreza o Deus Criador e soberano. Ambos, judeus e romanos, eles desprezam a verdade. Ambos não amam a verdade. O plano deles era matar Jesus e acabar de vez com a mensagem do Evangelho, que não aconteceu, é óbvio. Vimos que acima de um poder terreno, pelo que tanto o homem luta e dá a vida, e muitas pessoas fazem isso, nada mais passam, esses governos terrenos, do que governos deste mundo. Limitados, temporários, cheios de ambições e sem perspectivas eternas. Um reino humano e sob a égide da queda, do pecado. Esses reinos possuem seus súditos. Portanto, o Espírito Santo de Deus, ele nos chama a fazermos parte do reino da verdade. O reino de Jesus, o reino de Cristo. E como o próprio Senhor Jesus disse, seu reino não é deste mundo. Quem crê em Cristo, saiba que nós não veremos uma paz neste mundo. Um governo que de fato promova uma paz neste mundo. Nós somos chamados para o reino celeste. A igreja de Montemor é um pequeno destacamento deste reino aqui na terra por enquanto. É apenas isso. Pequeno destacamento do grande reino que Deus está formando neste mundo para transportá-los para a eternidade. Foi para isso que nosso Rei, Jesus Cristo, veio ao mundo e deu a vida pelos seus súditos, o Rei da verdade que luta pelos seus soldados. Louvado seja Deus por isso. A história continua. Vai haver deboches,
mas a sentença já está determinada. Ele será morto. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos, porque Cristo morreu, ainda nós não chegamos nesse ponto, mas porque Cristo foi para a cruz e morreu pelos nossos pecados, hoje nós temos vidas, nós somos uma comunidade cristã que serve a Deus, a comunidade dos salvos. Louvado seja Deus. Senhor, bendito seja o teu nome, toda a honra e toda a glória seja dado a ti. Obrigado, Senhor, porque aprendemos, Pai querido, que o teu reino não é um reino, Deus, visível no aspecto do trono. Não é um reino visível, Deus, no aspecto de que todas as coisas agora vão se transformar e se tornarem boas neste mundo. Não será assim. É o reino, Deus, do sobrenatural. O reino onde o Senhor, ó Deus, trabalha o coração dos seus filhos, dos seus soldados, dos seus discípulos, que são chamados, ó Deus, a uma profunda transformação e mudança de vida. E passam agora, ó Deus, a orar e a aguardar a inauguração do grande reino celeste que o Senhor preparou para todos os seus filhos. Obrigado, meu Deus, porque em Cristo nós tivemos isso. Tudo que aconteceu ali, ó Deus, não estava fora do decreto eterno do Senhor. Honras e glórias sejam dadas ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos esses soldados que faz parte desse mundo, ó Deus, em termos de vida e de convívio, mas não é mais deste mundo. Pertencemos agora, ó Deus, para a glória do Senhor, por mérito do Senhor, por bondade e soberania, por amor, ó Deus, pertencemos ao teu reino eterno. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Tenham um bom almoço, uma boa tarde. À noite nos encontramos aqui às 18 horas na congregação, no Jardim Alvorada também, às 18 horas.